Bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 65 ao versículo 72. Este é um salmo muito especial da Escritura. Como você sabe, ele é o salmo mais extenso da Escritura. Ele tem 176 versículos. Não só é o salmo mais extenso, mas o capítulo mais extenso da Escritura Sagrada. Há uma coisa muito interessante sobre o Salmo 119. Ele é um salmo que louva a excelência da lei divina. Ele louva a excelência da palavra de Deus. E é muito interessante você observar, quando você lê o Salmo 119, que ele usa pelo menos 8 palavras diferentes para se referir à lei de Deus. Ele chama de palavra, mandamento, preceito, lei. Ou seja, ele usa diferentes termos para se referir a uma mesma realidade, que é a lei de Deus ou a palavra do Senhor. E uma coisa muito interessante também sobre este salmo, que ele está composto. Ele foi composto de uma maneira belíssima, artística. A cada 8 versículos, você vai perceber na sua Bíblia que está separado. Então nós temos 22 seções, ou 22 estrofes. E essas estrofes foram baseadas no alfabeto hebraico. Então os primeiros 8 versículos estão baseados em Aleph. Os segundos em Beit, Gimel, Dalet e assim por diante. Então cada 8 versículos agrupados, eles formam um acróstico. Por isso que está separadinho desse jeito na sua Bíblia. Então é uma coisa belíssima. Além de exaltar a lei de Deus, a palavra do Senhor, ele foi composto dessa forma. Então você vai perceber 22 estrofes ou seções em que o salmista, de uma maneira tão maravilhosa, primeira seção baseada na primeira palavra hebraica, a primeira letra hebraica, depois a segunda, na segunda letra e assim por diante, até a 22ª letra do alfabeto hebraico. Isso é especial. E esse texto que vamos ler é apenas uma seção, do verso 65 ao verso 72. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 119, verso 65 a 72. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Hoje eu queria compartilhar com você sobre ser diferente para que tudo não seja igual. Ser diferente para que tudo não seja igual. Você acredita que eu e o presbítero Zé Luiz não combinamos? Eu mencionei de manhã alguma coisa na escola bíblica dominical e ele, dirigido pelo Espírito Santo, fez menção de algo que eu ia falar aqui na introdução da minha mensagem. E é exatamente o que eu ia dizer e ele disse no início desse culto. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se eu e você, se nós não formos diferentes, tudo vai ser igual. Esse é um refrão de uma música do Paulo César Baruch, que foi lançado alguns anos atrás, numa passagem de ano.
E eu acho belíssimo, é uma verdade extraordinária. E ela combina com outro pensamento que alguns atribuem ao Einstein, não sei se é de fato, que o maior sinal de insensatez é continuar fazendo tudo do mesmo jeito e esperar resultado diferente. A maior evidência de insensatez, ou de loucura, ou de estupidez, é continuar fazendo tudo do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Por isso, no primeiro domingo do ano de 2022, nós queremos pensar nisso, ano novo, vida nova. Mas vida nova só vai acontecer se nós formos diferentes. E eu quero ser diferente para que tudo não continue sendo igual e do mesmo jeito, em nome de Jesus. E quando nós olhamos para o trecho que nós lemos, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes e depois algumas lições desse salmo, desse trecho do salmo. Primeiro, alguns detalhes importantes que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você que leu comigo, ou já leu na sua casa várias vezes, esse trecho do salmo. Você percebeu? O salmo nos apresenta 3 personagens: o servo, o Senhor e os soberbos. E é bem curioso que todos os 3 na nossa versão começam com a letra S. O servo, o Senhor e os soberbos. Mas o salmo não apresenta só os 3 personagens. Ele acaba apresentando para a gente 3 contrastes que surgem a partir dos personagens. 3 contrastes muito fortes. Existe um contraste muito forte entre o Senhor e o soberbo. Você percebeu? O Senhor é aquele que abençoa, e o soberbo é aquele que promove o mal na vida do salmista. O Senhor é aquele que vem para fazer o bem, e o soberbo é aquele que vem para fazer o mal na vida do salmista. Existe outro contraste entre o soberbo e o servo. O texto diz assim que o soberbo tem um coração de sebo. Imaginou o que é isso? A Escritura diz que tem coração de pedra, mas aqui o salmista diz que não é pedra, é um coração que é um sebo. Tamanha insensibilidade desse coração. Mas o coração do servo é diferente do coração do soberbo. O coração do servo é aquele que abriga, que acolhe a palavra de Deus. É lindo. E existe um terceiro contraste que a Escritura nos chama a atenção. Além do contraste entre o Senhor e o soberbo, além do contraste entre o soberbo e o servo, existe também um contraste entre o servo e o Senhor. O servo é aquele que precisa ser ensinado, e o Senhor é aquele que pode ensinar o servo. Mas para além disso, dessas coisas que eu estou pontuando, chamando sua atenção, o texto mostra de maneira mais específica 2 relações do servo. Uma relação do servo com o Senhor e uma relação do servo com o soberbo. E ao longo do ano que nós estamos iniciando, isso vai acontecer comigo e com você. Você vai ter diante de você uma porta aberta, um caminho aberto, uma oportunidade de relacionamento com o Senhor. Isso é bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai ter também a infelicidade, a insatisfação de ter que lidar muitas vezes com o soberbo. E a pergunta que fica é: como é que eu posso ser diferente para que tudo não seja igual? Essa é a pergunta. Como é que eu posso ser diferente para que tudo não seja igual? Porque no ano passado foi isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de relacionar-me com o Senhor, mas tive muitos enfrentamentos, muitas situações indesejadas com os soberbos que me cercaram, e que me atazanaram, e que me prejudicaram, e que mal me fizeram. Como é que eu posso ser diferente para que tudo não seja igual? Então eu quero destacar aqui 4 lições que eu gostaria que ficasse no seu coração, e que pudesse ser o start para esse ano, para que nós, pela graça de Deus, sejamos diferentes, para que tudo não seja igual, em nome de Jesus. Primeira lição que eu queria destacar, baseado nesse salmo: reconheça a bondade do Senhor apesar das circunstâncias. Reconheça a bondade do Senhor apesar das circunstâncias. O salmista diz no verso 65: tens feito bem ao teu servo. Tens feito bem ao teu servo. E ele está falando isso, irmãos, apesar das circunstâncias. Ele teve que lidar com circunstâncias ruins.
ele descreve aqui aflições, ele descreve erros que ele mesmo cometeu. Ele disse: eu andava errado. Ele escreve e descreve a presença dos soberbos na história da sua vida. Então observe, ele reconhece a bondade de Deus apesar das circunstâncias, apesar dos contratempos, apesar das perdas, apesar dos infortúnios, certo? Ele reconhece a bondade do Senhor. O verso 65 diz: tu, está subentendido tu, né? Tens feito bem ao teu servo. E o verso 68 diz assim: tu és bom e fazes o bem. Que coisa maravilhosa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você imagina que nós temos, eu mencionei aqui no nosso período de intercessão, vários irmãos que precisaram se submeter a cirurgias, muitas delas bem delicadas e graves. Muitos deles estão acamados em processo de recuperação. Nosso irmão, o presbítero Arildo, sofreu um acidente há poucos dias, rompeu os tendões da perna. Nosso irmão Hélio teve que passar por 2 cirurgias, né, quase que simultaneamente, com um espaço de tempo entre uma e outra. Nosso irmão Antônio Lares está hospitalizado, estava na expectativa de voltar para casa agora na terça-feira. Surgiu uma infecção, talvez tenha que ficar um pouco mais de tempo. Quantas situações, irmãos, quantas situações adversas, ruins, indesejadas que nós vivemos. E nós precisamos praticar esse princípio da palavra de Deus, reconhecer a bondade do Senhor apesar das circunstâncias, apesar das perdas, apesar dos lutos, apesar das situações financeiras que nos prejudicaram. Apesar de pessoas, nós precisamos assumir a postura do salmista, reconhecer a bondade do Senhor. Eu fico lembrando que a instrução do Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, quando fala que o crente não deve andar ansioso por coisa nenhuma, né? Mas ele deve em tudo fazer conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica, as suas necessidades. Ele diz que você deve fazer isso com ações de graças. Com ações de graças. Você vai orar, você vai adorar, você vai entregar a sua necessidade ao Senhor, você vai apresentar aquilo que é um motivo de luta, de dificuldade, de ansiedade, de aflição no teu coração, de necessidade, e você vai fazer isso acompanhado de ação de graças, para que eu e você não percamos a perspectiva do que Deus já fez. Para que você e eu não fiquemos olhando apenas o que não aconteceu, o que não veio, o que não deu certo, o que não se concretizou ainda, mas para que nós apresentemos isso ao Senhor em oração e juntamente não percamos a perspectiva do que Deus já fez, do que Deus realizou, do que Deus operou, dos milagres, das respostas de oração, do sustento, da graça do Senhor que nos trouxe até aqui. Então isso fará toda a diferença desse ano. Independente das situações, independente das circunstâncias que eu e você vamos enfrentar, e elas virão, e elas se apresentarão, nós vamos responder a isso como salmista: tens feito bem ao teu servo, tens feito bem ao teu servo. É como o Salmo de número 13. O Salmo de número 13, o salmista fala para o Senhor: até quando, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Até quando eu vou lamentar, eu vou chorar, eu vou sofrer? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração? Olha só, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? E ele vai falando com Deus: atenta para mim, responde a minha oração. Mas é lindo, quando ele chega no final, no versículo 5, ele diz assim: no tocante a mim eu confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. E o verso 6 é um fechamento, e ele diz assim: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem. O Senhor tem sustentado a nossa casa, tem sustentado a nossa família, tem nos dado saúde, tem nos dado provisão material, financeira, tem nos visitado com a sua palavra, tem nos visitado com a sua graça, tem nos feito templo do seu Espírito Santo. Eu não posso
olvidar, esquecer ou deixar de reconhecer a bondade do Senhor sobre a minha vida, apesar das circunstâncias. Você sabe, nós estávamos trabalhando nos nossos PGs de quarta-feira, o livro do Gênesis, e José viveu situações horríveis, você sabe, foi traído pelos irmãos, foi lançado numa cisterna, foi vendido como uma mercadoria para os ismaelitas, foi levado para o Egito, foi parar na casa de Potifar como um escravo. Deus começou a abençoá-lo e de repente a mulher de Potifar o assediou sexualmente, ele foi parar na cadeia. Lá Deus usou ele para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, e corretamente ele interpreta ambos os sonhos. E o copeiro retorna à sua posição diante de Faraó, mas esquece de José ainda 2 anos na cadeia. E diante de tudo aquilo, quando ele reencontra com seus irmãos, ele diz assim para os seus irmãos que vão pedir perdão a ele. Ele diz assim: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus pegou tudo e transformou em bem. Deus transformou em bem. Nós não podemos deixar de reconhecer que tanta coisa ruim Deus pegou e transformou em bem, em bênção para a nossa vida e para a glória do nome dEle mesmo. Então, a primeira lição que nós aprendemos: reconheça a bondade do Senhor, apesar das circunstâncias, em nome de Jesus. Segundo, valorize a pedagogia do Senhor por meio das aflições. Valorize a pedagogia do Senhor por meio das aflições. Deus trabalha na provisão, Deus trabalha na bênção, Deus trabalha na resposta de oração, Deus trabalha nos milagres e Deus trabalha por meio das aflições. Na vida do servo de Deus, Deus não desperdiça absolutamente nada. É muito bom quando Deus trabalha na nossa vida, respondendo a nossa oração, abrindo porta de trabalho, abençoando, trazendo cura na nossa vida, promovendo que a gente tenha a alegria de gerar um filho, respondendo a oração a respeito de uma situação difícil que nós precisávamos tomar decisão. É muito bom tudo isso, mas Deus não trabalha só na bênção, na provisão, na resposta de oração positiva. Deus trabalha nas aflições, e Ele diz, Ele valoriza. O verso 67 ele diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 71 diz: foi-me bom. Você tem coragem de dizer isso? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom eu passar por aquela prova, por aquela aflição, por aquela perda, por aquela situação horrível. Foi bom. Olhando agora pelo retrovisor da história, olhando à luz da palavra de Deus, olhando, reconhecendo a soberania de Deus, eu posso dizer: foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os decretos do Senhor. Eu andava errado, agora eu obedeço, agora eu guardo a palavra do Senhor. Percebe? Então, na vida do servo de Deus, Deus não desperdiça aflição, Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça deserto, Deus não desperdiça cova, Deus não desperdiça nada. Tudo Ele trabalha para o nosso bem. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, amados, nós precisamos aprender a valorizar a pedagogia de Deus, o trabalhar de Deus conosco por meio das aflições. Talvez você passou por grandes aflições no ano que nós terminamos. Talvez você estava na ansiedade, na expectativa de que acabasse o ano logo por causa das aflições. E muitos de nós estávamos desejosos que o calendário virasse mesmo, porque tem um efeito psicológico muito importante para nós. Nós precisamos encerrar um ciclo para começar outro. Mas saiba, Deus não desperdiça absolutamente nada. Ele usa as aflições para a glória do nome dEle e a nosso favor. Esse é o testemunho inequívoco da Escritura. E isso vai fazer diferença nesse ano que nós estamos entrando. Se você observar as aflições que porventura você venha a enfrentar, e você não ficar murmurando, não ficar desdenhando, não permitir que seu coração se azede, não permitir que seu coração fique voltado de uma forma negativa contra o Senhor, sabendo que Deus usa até as aflições para o nosso bem. O salmista reconhecia: antes de ser afligido eu andava errado,
Quantos de nós estávamos andando errado como o filho pródigo? O filho pródigo deixou a casa do pai porque achava que a casa do pai era horrível, um lugar de cerceamento da liberdade, um lugar onde eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu quero que o Senhor morra, me dá a minha parte da herança, eu vou curtir a minha vida. E foi parar num chiqueiro, junto com os porcos. E ali foi a oportunidade dele cair em si, diz a palavra de Deus. Foi na aflição, foi na perda, foi no chiqueiro que ele teve a oportunidade de cair em si e voltar para a casa do pai. Observa, que coisa surpreendente. E o apóstolo Paulo chega a dizer coisas fortes. Ele está na prisão em Filipos, ele diz assim: tudo o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do evangelho. Ele podia falar: meu Deus, eu sou teu servo, eu sou um homem consagrado, eu sou um homem que ora e as pessoas são curadas, eu sou um homem que oro e as pessoas se convertem, eu plantei igrejas, eu fiz viagens missionárias, como é que o Senhor me deixa parar na prisão? Não, ele diz: tudo o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do evangelho, não se perdeu nada. Ele chega a dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: por isso não desanimamos de jeito nenhum, ainda que o homem exterior se corrompa, se deteriore, envelheça, enfraqueça, o homem interior se renova de dia em dia. E ele chega a dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, acabam, mas as que não se veem são eternas. Veja a perspectiva e a visão de alguém tomado pela glória de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele valoriza a pedagogia de Deus por meio das aflições. O apóstolo Paulo testemunha, 2 Coríntios capítulo 12, você conhece aquela visão de arrebatamento ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, ele dá testemunho. E por causa disso ele recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ele orou a Deus pedindo que Deus arrancasse 3 vezes. 3 vezes o Senhor disse: não, a minha graça te basta. O espinho na carne vai ficar, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando ele entendeu isso, num eureka espiritual, pá! Ele disse: então eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, em tudo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O salmista está dizendo a mesma coisa, com outras palavras. Ele está dizendo: antes de ser afligido eu andava errado. É como Davi, que cometeu adultério com Batseba, que assassinou Urias, e que estava com o coração duro, estava com a mente quase que cauterizada, ficou insensível, não se arrependia. O Senhor mandou Natã confrontá-lo, e ele sofreu, ele passou aflição, ele perdeu o filho do adultério com Batseba. Mas dali nasce o Salmo 51, aquela obra maravilhosa que você tem na sua Bíblia, aquele salmo de confissão. Como disse um pregador conhecido meu, Davi diz ali para Deus: perdoa-me. Davi disse ali para Deus: purifica-me. Davi disse ali para Deus: usa-me. Gente, que experiência extraordinária. E ela nasceu exatamente da aflição. Então, valorize a pedagogia de Deus com você por meio da aflição. Porque se você é servo de Deus, Deus não desperdiça absolutamente nada acerca da sua vida. Tudo Deus vai trabalhar para o nosso bem e para a glória do nome dEle. Aleluia! Vocês estão aí ainda? Aleluia! Amém. Fica aí comigo, gente, me ajuda. Fica aí. Terceira lição que a gente aprende com o salmista: priorize o seu relacionamento com o Senhor através da palavra. Priorize o seu relacionamento com o Senhor através da palavra. Você se relaciona com o Senhor de várias maneiras: pela oração, no culto, na comunhão, no jejum, na sua consagração, na maneira como você obedece ao Senhor. Então, uma das maneiras que eu estou destacando aqui é a palavra do Senhor.
Priorize o seu relacionamento com Deus por meio da palavra. O salmista dá testemunho para a gente de que ele valoriza a palavra, de que ele crê na palavra. Olha que coisa surpreendente. Ele valoriza a palavra, ele crê na palavra e ele quer aprender cada vez mais da palavra do Senhor. O verso de número 72, olha o que ele diz aí. 72, para mim vale mais a lei, que é a palavra do Senhor, a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Você já pensou na gravidade do que ele disse? Já pensou na gravidade do que ele acabou de dizer? Para mim, vale mais a lei, a palavra, o decreto, o mandamento, a ordenança que sai da tua boca, Senhor, do que milhares de reais, de dólares, de dinheiro, de bens materiais, de mamon, que roubam o coração do ser humano, do Senhor. Que Jesus teve que dizer, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Porque isso não é apenas um bem material, é uma entidade que rivaliza com o Senhor para ter a nossa devoção. Por isso Jesus teve que dizer no Sermão do Monte, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Ou você diz ao dinheiro para ele, eu te dou para quem eu quiser dar, ou então ele acaba escravizando você. Eu vou ofertar você na casa do Senhor, eu vou abençoar os irmãos que precisam. Eu vou usar você para glorificar o nome do Senhor, para que você não roube o meu coração do Senhor. O salmista diz, eu amo, eu valorizo mais a tua lei, a lei que sai da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. A relação dele com Deus está pautada nisso, ele valoriza a palavra de Deus. Ele valoriza a palavra de Deus. Certo, irmãos? Isso vai fazer diferença na sua vida esse ano. Valorize a palavra do Senhor. Como é que eu valorizo? Quando eu dou tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para estar no culto, para ser edificado pela palavra do Senhor, para estar na escola bíblica dominical, para aprender a palavra do Senhor. É assim que eu valorizo, não é falando que valorizo, é dando evidências de que ela tem valor para mim. É assim que eu valorizo. E o salmista não só valoriza a palavra, mas ele crê na palavra. Ele confia na palavra. Você observa o que está dito no verso de número 66, finalzinho, ele diz, eu creio nos teus mandamentos, eu creio na palavra do Senhor. Nós podemos chegar a um ponto, como o apóstolo Pedro, Jesus disse para ele, volta e lança as redes assim, assim, assim. Ele falou, Senhor, nós passamos a noite inteira, pescamos, usamos toda a estratégia, toda a experiência, fizemos tudo o que nós sabíamos, mas sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. Porque a tua palavra, porque por mim mesmo eu não ia não, pela minha experiência eu não ia, por tudo que eu já fiz eu não ia, mas porque a tua palavra, então nós faremos. E eles foram surpreendidos com uma pesca maravilhosa, que ele teve que cair de joelhos diante do Senhor Jesus e dizer, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É por causa da palavra. É como aquele centurião que estava querendo que seu servo fosse curado e falou para Jesus, vai na minha casa, orar pelo meu servo, colocar a mão sobre ele, fazer alguma coisa. Jesus disse, eu vou. Ele disse, não precisa ir não, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Só diga, não precisa fazer nada e vai acontecer. Entende, amados? É isso. Nós vamos valorizar a palavra, nós vamos crer na palavra do Senhor. Nós vamos crer, nós vamos confiar nessa palavra, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor na nossa vida. E diz o texto da Escritura que ele valorizava essa palavra, ele cria nessa palavra e ele queria crescer nessa palavra. Ele queria crescer na palavra. O verso de número 68 diz assim, ensina-me os teus decretos. Ensina-me, Senhor, eu quero aprender a palavra, eu quero conhecê-la, eu quero respirar a palavra do Senhor, para que quando eu der de cara com Satanás, o tentador, eu vou falar como Jesus, está escrito, está escrito, está escrito, e ele vai ter que fugir de mim, ele vai ter que bater em retirada, como Jesus disse para ele, retira-te Satanás, porque está escrito. Nós vamos, se cortar a sua veia, vai sair palavra do Senhor de lá, vai sair palavra, porque você comeu, você bebeu, você internalizou a palavra do Senhor na sua vida.
Isso vai fazer diferença. Isso, sem dúvida, vai fazer toda a diferença. Olha o que ele diz no verso 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, Senhor. Como é que Deus ensina bom juízo e conhecimento para nós? Por meio da sua palavra. Esse ano nós vamos ser diferente em nome de Jesus. Nós vamos ser diferente. Para que tudo não seja igual, nós vamos ser diferente. E isso vai acontecer porque nós vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Nós vamos priorizar. E quando chegar o final do ano, você vai dar testemunho. Aconteceram coisas extraordinárias na minha vida. Foi diferente por causa da palavra de Deus no meu coração e na minha vida no dia a dia. Aleluia. Último, cultive uma postura de servo para não se tornar um soberbo. Cultive uma postura de servo para não se tornar um soberbo. Você viu o contraste entre o servo e o soberbo? O texto nos mostra que o salmista é muito diferente do soberbo. Ele é muito diferente. Verso 69 diz assim: os soberbos têm forjado mentira contra mim. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que não tem relacionamento com Deus. É aquele que vive alienado de Deus. É aquele que não tem temor de Deus. É aquele que para ele tanto faz, tanto fez. Se é domingo, se é escola dominical, se é culto, se é Bíblia, se é louvor. Ele não está nem aí com isso. Ele está totalmente alienado disso. Ele está morto em delito e pecado. Ele não tem consciência de Deus. Ele não tem consciência da graça. Ele não tem consciência do Espírito Santo. Ele não sabe que ele é um pecador que precisa se arrepender e entregar sua vida ao Senhor. Ele está perdido. Ele não tem temor de Deus. Ele é um soberbo. O salmista não. O salmista não é um sujeito perfeito. O salmista não é perfeito como eu e você não somos. Ele diz que já teve um tempo que ele andou errado. Ele não é perfeito, mas ele é piedoso, ele é temente a Deus. E o texto diz que o coração deles são completamente diferentes, como eu mencionei no começo. O coração do soberbo tornou-se-lhes, verso 70, insensível como o sebo. Eu achei essa figura extraordinária. O coração dele não é pedra, é um sebo. Aquele negócio que não tem carne, não tem músculo, não tem veia, não tem sangue, é aquele monte de gordura amontoada, é só isso. Insensível ao extremo. Insensível a Deus, insensível à sua palavra, insensível à bondade do Senhor, insensível à graça do Senhor. Ele é totalmente insensível, o coração dele é um sebo, é como se fosse um sebo. Mas o coração do salmista não é assim. O texto diz que o coração dele, olha que coisa linda, versos 69 diz: os soberbos têm forjado mentira contra mim. Não obstante, apesar disso, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Ele tem um coração que acolhe a palavra de Deus. Ele tem um coração receptivo, sensível à voz do Senhor. O verso 70 diz assim: tornou-se-lhes o coração soberbo, o coração insensível, o coração dos soberbos, como se fosse sebo. Mas eu me comprazo na sua lei. O prazer dele está na lei do Senhor. Olha que coisa linda. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e que o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Como que é esse indivíduo? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará ou será bem sucedido, porque ele tem prazer naquilo que deve ter prazer, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a expressão da vontade do Senhor. A palavra do Senhor é a expressão do caráter do Senhor e da vontade do Senhor. É por isso que nós devemos ter prazer na lei do Senhor. Eu estava ouvindo um pastor conhecido essa semana, e ele estava falando de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, um pregador muito famoso, calvinista, muito famoso. Martyn Lloyd-Jones começou o ministério aos 40 anos, porque ele era médico. Ele deixou a medicina para se dedicar ao ministério da palavra, a ser um pastor e um pregador do evangelho. E assim que ele começou,
seu ministério, bem no começo, se não me falha a memória, ele lidou com uma situação delicada na sua comunidade, na sua igreja. O povo tinha casa na praia ou casa em algum lugar especial, e o povo deixava de ir ao culto para dedicar tempo exclusivo à sua casa, ao seu lazer, ao seu descanso, que é lícito, mas que deve ser tudo muito bem colocado na nossa vida. Então Martyn Lloyd-Jones falou com o seu povo e disse a ele o seguinte: eu não fico chateado de vocês não virem ouvir a palavra, de cultivar a vida de servo. Eu não fico chateado não, vocês podem ir, vocês fazem escolha, mas eu quero que vocês sejam coerentes e consistentes com as escolhas que vocês fazem. A hora que vier o hospital, a UTI, o velório, então vocês vão para a casa de praia. Então vocês vão procurar abrigo lá na casa de praia de vocês. Vão procurar abrigo lá, no lugar de prazer, que assumiu um lugar que não deveria na vida de vocês em relação ao cultivo da vida de servo na presença do Senhor. Isso significa para mim aquilo que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão. Então, às vezes, irmãos, olha como é o nosso coração. A gente clama por bênçãos e Deus abençoa. A gente agarra as bênçãos e esquece o abençoador. As bênçãos se tornam ídolo na nossa vida e nós começamos a cultuar as bênçãos e esquecemos o abençoador. Então é por isso que eu estou dizendo: cultive a sua vida de servo, a sua postura de servo, para que você não se torne um soberbo em nome de Jesus. Cultive uma vida de servo, mantenha um coração sensível, para que você não se torne coração de sebo como um soberbo, indiferente a Deus, a sua palavra, indiferente ao propósito e ao projeto de Deus para a sua vida. Que Deus permita que nós cultivemos postura de servo, para que nós não nos tornemos soberbos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou concluir. A nossa chamada é ser diferente, para que tudo não seja igual, em nome de Jesus. E olhando para o Salmo, nós destacamos 4 lições. Reconheça a bondade do Senhor apesar das circunstâncias. Segundo, valorize a pedagogia do Senhor por meio das aflições. Deus não perde nada, é tudo para o nosso bem e para a glória dEle. Priorize o seu relacionamento com Deus por meio da palavra, tá? Valorize a palavra, valorize essa palavra bendita do Senhor. Queira crescer nela, confie nela, e as coisas serão diferentes. E por fim, cultive uma postura de servo, para que você não se torne soberbo. Que o meu e o teu coração não seja de sebo, mas seja de carne, sensível a Deus e a sua palavra e a ação do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou terminar citando a canção do Baruch. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, novas emoções. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, e se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol, se falar palavrão no farol, e se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, novas emoções. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a gente não quiser perdoar, se
a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, isso aqui foi só para rimar, né? Tudo vai ser igual. Tem gente magoada porque não consegue casar, tá? Ora a Deus, pede ao Senhor para abençoar, para que aconteça com a melhor pessoa do jeito certo. Senão tudo vai ser igual. Olha só, muito amor de Deus aí na tua casa vai ser muito legal, muito amor de Deus, e o teu ano novo vai ser sem igual, pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. É por isso que, mediante a palavra de Deus, nós estamos pedindo, Senhor, nós queremos ser diferentes, para que tudo não seja igual, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor, feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos orar a Deus. O que é que no ano que passou continua igual como todos os anos? O que é que continua do mesmo jeito? Já faz 2, 3, 4, 5 anos, continua igual. E você sabe que isso aí precisa mudar, em nome do Senhor Jesus. O que que é? Ninguém pode saber, é você que vai saber, é a sua vida. É sobre isso que você precisa orar diante de Deus. Senhor, isso aí não pode continuar desse jeito. Não pode. Isso precisa mudar, não pode continuar igual. Eu sei que, humanamente falando, eu não teria condição de mudar isso, mas pela tua graça, à luz da tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, isso pode mudar. E vai mudar para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de encontro no lugar de oração. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, pela graça do Senhor, no poder do Espírito Santo, sermos diferentes em nome de Jesus. E podemos, ó Deus, ver as realidades sendo transformadas pela intervenção do Teu Espírito a partir da nossa vida, para a glória do Senhor. Recebe a oração dos meus irmãos. Recebe, Pai, essa reflexão que o meu irmão está colocando diante da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Acolhe a oração do Teu servo, da Tua serva. Responde favoravelmente, em nome de Jesus. E permita que nós vivamos o resultado de estarmos sendo diferentes pela Tua graça, e de podermos ver as coisas extraordinárias que o Senhor fará, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, em nome de Jesus. Aquele que está tendo luta contra o pecado, contra uma tentação, aquele que está precisando mudar um hábito destrutivo, aquele que está precisando mudar a postura como tem tratado a sua esposa, como tem tratado o seu esposo, aquele que está precisando mudar a maneira como tem falado com seu pai, com a sua mãe, aquele que está precisando mudar a maneira como tem dedicado o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida para si mesmo, sem se importar com Deus e com as pessoas. Põe a tua mão. Aquele que tem precisado mudar no sentido de assumir um compromisso firme e sério com o Senhor e com a tua palavra. Põe a tua mão. Opera essa mudança no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus e para a tua glória. E porque somos dependentes da tua graça, nós te pedimos, seja Deus gracioso para conosco, Pai, e nos abençoe, Pai. Faça resplandecer sobre nós a luz bendita do teu rosto e nos dê a tua paz, e que o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus queridos, de perto e de longe, sobre o povo de Deus espalhado em Muzambinho e em todos os lugares da terra, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém.